No episódio de hoje tem CrowdStrike e descentralização, a emissão de títulos tokenizados na Eslovênia pelo BNP Paribas, um resumo do Blockchain Rio Festival e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente comenta um pouco sobre o episódio da falha na CrowdStrike, que causou aí sérios problemas com computadores baseados no sistema operacional Windows da Microsoft. E durante todo o processo que essa notícia provocou de reação na mídia, uma das reações importantes, e talvez no nosso ponto de vista aqui do podcast, a mais interessante, foi a discussão sobre a descentralização de componentes de infraestrutura de tecnologia, como no caso da CrowdStrike, que é uma empresa que tem ou tinha cerca de 24% do segmento no qual ela atuava, que é um market share significativo quando você fala, né, de sistemas de missão crítica, como uma camada de proteção anti-hacking, né, que é o objetivo aí da CrowdStrike. E a gente viu na imprensa, e vocês têm aí hoje na descrição do episódio, 3 links, né? E esses links, eles são artigos de diferentes ângulos, né? O link da United Ventures, por exemplo, diz que é um chamado para um futuro descentralizado, né? É um despertar por um futuro descentralizado esse episódio. Na nota da Cointelegraph, escrito pelo Robert Knight, ele propõe como que a descentralização poderia ter prevenido esse ataque, né, ou essa falha nos sistemas da Microsoft. Enquanto que o artigo da iPhone no LinkedIn se questiona qual que é o papel de DePIN, né, se DePIN, ou Decentralized Physical Infrastructure Networks, no português, as redes de infraestrutura física descentralizada, que a gente já falou aqui algumas vezes, poderiam impedir esse tipo, né, de falha ao longo, né, da infraestrutura global, né? A gente entende que o que aconteceu aqui foi que uma atualização do CrowdStrike, que é essa camada de segurança cibernética dos produtos Microsoft baseado em Windows, acabaram gerando a famosa, né, tela azul da morte, e vários sistemas precisaram ser não só resetados, né, mas como eles precisavam ser reinstalados por conta da falha ser tão profunda no sistema. E isso foi causado porque é um provedor com 24% de market share que está mexendo, né, no que a gente chama aí no cerne, no core, né, no kernel das aplicações. E aí as soluções descentralizadas poderiam ter, nesse caso, vários nós rodando de maneira independente para tentar manter a integridade do sistema, poderiam ter os dados processados de maneira afastada do centro, né, nas bordas, como a gente chama lá em Edge Computing, e poderiam ter vários caminhos de atualização que impediriam que esses sistemas sejam atualizados de uma só maneira, de uma só vez e causem simultaneamente, que talvez tenha sido aí o principal problema, né, sejam a falha simultânea de tanta infraestrutura, né? O caso aqui do artigo da United Ventures, eles dizem que realmente, né, a gente tem muita coisa pendurada em legado e que existe aí uma tensão de descentralização e centralização nas soluções tecnológicas. E aí citam empresas como a Mainstreaming, que está olhando para a descentralização das soluções de streaming, está olhando para Xen e para Avanade ID, que estão olhando basicamente para esse segmento, né, de descentralização
dessas infraestruturas. E aí a pergunta que fica, né, ao ler tanta coisa assim é, tá legal, blockchains são infraestruturas descentralizadas que podem, de fato, agregar bastante benefício por suas características únicas de descentralização, né? Mas também a gente tem que se perguntar qual é o posicionamento, né, das principais blockchains em relação ao que seriam as blockchains sendo usadas como missão crítica. Hoje a gente ainda não tem esses sistemas que rodam em blockchain sendo utilizados por grandes empresas ou grandes operações em missão crítica. Então, acho que tem aí uma lição de casa para o segmento, para olhar essa falha como uma oportunidade, mas também olhar para a blockchain e falar quão longe as blockchains hoje estão de serem sistemas de missão crítica para tanta gente, né, de maneira que a gente possa realmente confiar e se beneficiar, né, das características únicas que as blockchains podem trazer. Então fica esse questionamento e a gente vai continuar olhando como essa discussão avança. No segundo drop, a gente comenta sobre um projeto na Eslovênia envolvendo o banco BNP Paribas, que é um banco de origem francesa, e é uma emissão de título da Eslovênia, são 30 milhões de um título de curto prazo, eles estão chamando aqui de Digital Bond, e a liquidação utilizou a CBDC emitida pelo Banco Central da França como parte dos testes, né, do piloto de liquidação em blockchain do Eurosystem. Esse é o primeiro título digital de dívida soberana emitido na União Europeia, né? E é interessante porque esses são títulos altamente cobiçados, né? Porque são dívidas de países e que ainda não tinham sido testados nesse piloto, né? Já houveram outros títulos, todos eles emitidos pelo Banco de Investimento Europeu, que é um banco privado com investimento público, né? Então, isso na Europa. O caso aqui, o PNP Paribas atuou como coordenador dessa emissão, né, como o book runner, e também utilizou a sua plataforma Neobonds para esse ativo, né? Essa é uma das duas plataformas do PNP Paribas. A Neobonds ele roda em cima de Canton, que é aquela blockchain que a gente comentou aqui recentemente, uma blockchain corporativa pública, que tem vários bancos como os seus validadores e utiliza a linguagem de smart contract que é característica da Canton, que é a DAML, Digital Assets Markup Language, que é utilizada para codificar os smart contracts nesse processo, né? A propriedade, né, desses títulos são registradas na blockchain. Os smart contracts fazem o cálculo de pagamento do cupom desses títulos e de demais eventos no ciclo de vida do papel, até a sua redenção no dia 25 de novembro, que conjumina aí com o final do período de testes do Eurosystem, também em novembro. E a BNP ainda tem a Asset Foundry, que a gente também já comentou aqui e que tem feito outros projetos menores desde 2022. Obviamente, o BNP é um banco grande, multinacional francês, que tem grande relevância no mercado, então a gente continua vendo um movimento dos chamados RWA, onde os bancos têm começado a explorar as soluções em blockchain. No último drop de hoje, a gente comenta sobre o principal evento de blockchain da América Latina, o Blockchain Rio, na edição de 2024. Eu tive lá pessoalmente com um stand do Midnight, que é o meu projeto do dia a dia aqui na Input Output Global, e pude participar de um keynote, onde eu expliquei um pouquinho mais sobre o Midnight, e também um painel a convite da Fundação Cardano e da Petrobras, onde a gente discutiu
educação corporativa como uma ferramenta, né, de impulsão, de adoção para blockchain no mundo corporativo. O evento foi gigantesco comparado nos anos anteriores, aí eu fico com os parabéns aí, né, para o Francisco, Thales, Natan e o resto do time. Foi um evento com 9 palcos, mais de 300 palestrantes no total, né? É um evento de eventos, como a gente discutiu com algumas pessoas dentro do evento em si, né? Então, vários eventos dentro do mesmo evento. E o que eu achei de mais destaque é que tinha muito mais gente não cripto nesse evento, não blockchain, pessoas que estavam começando a sua jornada do que nos anos anteriores. Talvez por isso a gente tenha visto aí os números que a gente viu. Me chamou também a atenção muita dependência, eu vou chamar assim, do Drex. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, abriu o evento com um keynote extenso falando sobre o Drex, tanto do que o Drex já fez quanto o que o Drex está planejando, né, o piloto está planejando fazer. E foi interessante ver que alguns expositores estão muito focados no Drex e muito do que as discussões que eu tive, né, assim, meio de lado ali entre uma explicação do Midnight e outra, eu tive bastante conversas sobre o Drex com diferentes participantes, sejam eles, né, os builders, né, os construtores dessa nova internet, sejam pessoas que estão começando a explorar o mercado no Brasil. A gente ficou bastante satisfeito com a procura de pessoas por informação sobre o Midnight, mas a gente também ficou muito satisfeito que a gente tinha um escudo do Midnight, tem um link aí para vocês verem o Stav com o escudo, como a gente faz a brincadeira com as transações protegidas, né? Proteção de dados, Shielded Transactions, tem também ali um escudo para o pessoal poder se divertir enquanto a gente discute os assuntos sérios ali, foi bastante interessante. Eu acho que teve uma presença grande de grandes nomes. A gente viu a presença da Cardano Foundation, como eu comentei aqui, também o órgão de governança da Cardano, que é o Intersect, também teve presente. Teve presente o pessoal da Solana, pesadamente, talvez tenha sido o maior booth, né, o maior stand ali tenha sido da Solana, mas muita coisa interessante. Tinha uma área de startups com bastante coisa nova surgindo, né? E participantes tradicionais já do Blockchain Rio, como o MobApp, como o Núclea, como outras software houses, bastante exchange de cripto também, né? Binance e OKX, talvez tenham sido as mais proeminentes ali. E muita gente do mercado, muita gente que a gente já trouxe aqui no podcast, né? E eu também tive aí uns adesivos do podcast para distribuir para o pessoal que passou por lá para falar comigo. E fica aí o convite, se você quiser adesivo, me avisa aí, a gente dá um jeito até eu abrir uma lojinha. Quem sabe a gente bota uma lojinha de pé para o podcast. De novo, parabéns para o Francisco, Thales, Natan e time. Até o ano que vem. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Itaú, a Lacus, OT, LIC e VBSO anunciam a tokenização de nota comercial em um modelo que dispensa crowdfunding. A empresa de infraestrutura Web3 CrossMint adquiriu a Cycle AI para começar a convergência entre blockchain e inteligência artificial. O Banco Central do Brasil diz que quer 16 casos de uso novos no próximo estágio do programa do DREX. A Dux lançou o IPO de influenciadores e também antecipação de recebíveis para criadores de conteúdo. A Flowchain vai ser a blockchain do grupo Flow, vai rodar em Polkadot com infraestrutura da Tansy. O mercado Bitcoin lançou um token de RWA, que vai pagar um lucro de 15% vinculados às atividades da RAP no Brasil. O Cardano lançou Node 9.1, agora está disponível para todos os SPOs. O total de SPOs nas versões 9+, é 37%, e o Shang Hard Fork vai entrar em funcionamento quando eles atingirem 70%. E as primeiras stablecoins foram mintadas no protocolo M0 pela Moxon. São 10 milhões de M-tokens, ou dólares digitais,
do protocolo M0. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Ricardo Paixão, Rodrigo Fernandes Touza, Francisco Carvalho, Thales Aguiar, Natan Valadares e todo o time do Blockchain Rio, Cláudia Mancini, Leonardo Cavalcante, Thiago Rudiger, Luiz Otávio, Cássio Gusson, Bruno Diniz, Kate Tolley e Luca Prosperi. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.